Vidro é um filme complicado e que tá dividindo opiniões, ou você ama ou você odeia. Eu amei e vou tentar te convencer a amar também. I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist. That sounds like the bad guys teaming up. Mas antes de partir pro nosso vídeo, eu preciso falar da Campus Party que vai acontecer em São Paulo dos dias 12 a 17 de fevereiro e a Legião dos Heróis vai estar lá, mais especificamente no dia 16 de fevereiro no palco Creativity ao meio-dia. Então se você quiser conversar com a gente, bater um papo, tirar uma foto e saber mais sobre os bastidores da Legião, esteja lá na Campus Party no dia 16 de fevereiro ao meio-dia no palco Creativity. Além disso, esse ano a Campus Party vai contar com mais de 900 palestrantes e muito mais de 1000 horas de conteúdo. Tudo isso 24 horas por dia, você pode inclusive acampar lá para consumir o máximo de conteúdo que você conseguir. Então já garante seu ingresso, vai usando a hashtag CPBR12. E a gente se vê lá, hein? Então agora sim vamos falar de Vidro, que é um filme de super-herói, mas não é o filme de super-herói como a gente tá habituado a consumir, como o cinema acostumou a gente a assistir filmes de super-herói. A história de Vidro, na verdade, começou a ser construída lá em 2000, com Corpo Fechado, quando a gente viu David Dunn descobrindo que tem super força e um poder de precognição muito mais avançado, né, que ele consegue simplesmente encostar nas pessoas e saber o que elas fizeram, saber quem é bom, quem é mal, e com isso se torna um vigilante, que a gente vê sendo desenvolvido aqui no começo de Vidro. Depois a gente teve a história sendo continuada em Fragmentado, que a gente não sabia que fazia parte desse mesmo universo, onde foi apresentado Kevin Wendell Crumb, junto com toda a horda que habita o personagem, né? São 24 alter egos diferentes habitando o mesmo corpo, e o James McAvoy merecendo um Oscar, porque eu não sei nem como é que esse cara não foi indicado ainda. Mas depois que a gente viu a besta em ação, chegou a hora de vermos mais do Senhor Vidro, Elijah Price, e finalmente termos o desfecho dessa saga épica que vem sendo construída há quase 20 anos. Então, apesar de ser um filme de super-herói, de super-vilões, de superpoderes, não é um filme que a gente está habituado a consumir no cinema, mas é justamente essa diferença do que a gente está acostumado a assistir nos blockbusters, nos grandes filmes de super-heróis, que eu acho que está dividindo o público e a crítica. Eu amei Vidro justamente por isso, ele é um filme muito mais intimista, é um filme que lida com pontos de vista, ele é basicamente uma evolução do Shyamalan. E a gente vê que não só os personagens evoluíram, mas também o estilo de direção do Shyamalan, o modo como ele conduz a história, os planos sequências, os planos de câmera, tudo isso a gente vai comentar mais pra frente, mas eu já adianto que eu achei genial, eu acho que é o ápice da carreira do M. Night Shyamalan, pra mim, nesse filme. Então vou tentar falar isoladamente de cada um dos personagens e depois juntar com a história pra vocês entenderem o porquê do meu ponto de vista. E como esse filme já saiu há um tempinho, esse vídeo vai ter spoilers sim da trama de Vidro. Então se você ainda não viu o filme, dá uma segurada aí, depois volta pra cá pra conferir o que eu achei de Vidro. Se você ainda não assistiu, talvez você também não tenha assistido os anteriores, que são Corpo Fechado e Fragmentado. Então corre lá pra fazer uma maratona disso aí, que vale muito a pena. Então vou começar falando do primeiro personagem apresentado ao longo da franquia, que foi o David Dunn, que aqui é tratado como um vigilante misterioso. Aparentemente ele tá há 15 anos na ativa ali, agindo nas ruas, agindo como um vigilante, algumas vezes sendo chamado de O Vigilante, algumas vezes sendo chamado do Pontinha dos Pés, algumas vezes sendo chamado do Encapuzado de Verde. Enfim, a mídia trata ele como algo sombrio, mas que ajuda a população, enquanto a polícia fica contra ele. Afinal de contas, é um cara usando a força, é um cara que às vezes ataca os bandidos. A gente não tem muito bem a recepção do público quanto à presença de um vigilante nas ruas, mas aparentemente ele tem muitos fãs. Conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vê que tem muitos adeptos ali do modo de agir do vigilante, tem muitas pessoas que admiram ele, muitas páginas na internet que dão apoio pro trabalho dele, então dá pra ver que ao longo desses 15 anos ele construiu uma carreira em que ninguém sabe quem ele é, e foi muito legal a gente ver que o filho dele tá de volta também na pele do mesmo ator, foi muito legal também ele tá de volta e agindo ali como uma espécie de sidekick, uma espécie de Alfred, que fica ali na Batcaverna, enquanto o vigilante sai pras ruas para fazer as suas missões. E agora o foco deles é capturar o Kevin, é capturar a Horda. Depois de Fragmentado, a gente viu que a besta conseguiu escapar, assim como a Casey, que conseguiu sobreviver e tenta levar uma vida comum. Enquanto a besta, na verdade, os seguidores da besta, né, que pertencem à Horda, como a Patrícia, o Dennis e até mesmo o Hedwig, continuam esse culto de adoração, tentando reinvocar a besta, ou talvez tentando dar mais poderes para ela. Enfim, continua essa onda de sequestros,
monstros, de trazer garotas para alimentar a sede insaciável da besta. E em contrapartida, o Elijah Price está preso desde o final, de corpo fechado, e continua sob os olhares de uma organização que a princípio parece querer ajudar todos esses personagens, mas a gente vai entendendo que tem algo muito mais sombrio por trás disso tudo. E a pessoa no comando dessa instituição, desse sanatório, é a doutora Ellie Staple, interpretada brilhantemente pela Sarah Paulson. Então quando a doutora Ellie aparece, ela consegue capturar o Kevin, consegue capturar o David, o Elijah já tá sob os cuidados dela. Ela aparece com uma premissa de: eu sou a doutora que vim pra tentar uma última cartada pra trazer vocês de volta à realidade. Eu tô tentando trazer vocês de volta pra mostrar que tudo que aconteceu aqui, na verdade, aconteceu apenas na mente de vocês. Na verdade, vocês acham que são super poderosos, na verdade você acha que tem uma mente genial e é um super vilão, você acha que consegue sobreviver a qualquer coisa, escalar paredes, mas na verdade isso é uma coisa comum, é uma coisa normal e a gente pode explicar através de fatos. E é muito interessante como esses fatos vão sendo apresentados por ela de forma tão contundente que os próprios personagens vão acreditando que isso é verdade, eles vão perdendo um pouco a fé nesse heroísmo que existe neles, nessa força que eles acham que eles têm, ao ponto de alguns poderes começarem a falhar, de algumas coisas não fazerem muito sentido dentro da cabeça deles, e não só nos personagens, mas o público também começa a pensar isso. Cara, faz muito sentido isso, na verdade, ser um bando de maluco. Então o modo como a história é conduzida faz você duvidar também dos atos que você presenciou e que você tinha certeza que eram reais e que você tinha certeza que iam se desenrolar de uma maneira. Esse filme, como eu falei, ele é muito intimista, ele tem um ritmo muito lento, até quase o último terço do filme ele é muito lento de verdade. Eu amei esse desenvolvimento lento, porque eu acho que foi necessário para que a gente pudesse digerir tudo que ia sendo apresentado, foi um tempo longo o suficiente também para que você se sentisse incomodado junto com os personagens. Então eu acho que esse ritmo não foi um acidente, não foi o Shyamalan que perdeu a mão, eu acho que foi necessário para que a gente pudesse digerir tudo que estava sendo apresentado, para que a gente pudesse entender realmente que os personagens estavam em uma situação claustrofóbica, em uma situação de prisão, em uma situação em que nem eles estavam entendendo muito bem como eles estavam se sentindo. E a gente precisa desse choque também para ir absorvendo cada vez mais o que a história quer passar pra gente. Mas eu também entendo quem acha esse ritmo lento demais e com isso acabou achando que a história foi prejudicada. Agora falando um pouco sobre os aspectos técnicos que eu queria falar, eu acho que esse é o ápice do Shyamalan, não apenas pelo modo como ele conduziu a história, que eu já tô falando aqui, mas pelos ângulos, pela escolha de determinados enquadramentos, pela escolha de determinadas cores. A gente tem alguns quartos que são inteiramente rosa, toda a mobília de dentro do quarto é rosa. Depois a gente vai para outro quarto em que tudo é verde lá dentro, as janelas estão pintadas de verde, as poltronas, as luminárias, tudo é verde, outra sala em que tudo é azul. E isso não tem só um significado simbólico de cor, porque essa cor verde aí vai representar a esperança. Então nesse quarto existe esperança. Engoli um mosquito. Então não é essa a mensagem que o Shyamalan quer passar, é pra ficar mais parecido com uma cena de quadrinhos. Muitas vezes quando você tá lendo um quadrinho, apenas os personagens principais estão colorizados propriamente ditos ali na frente, mas o fundo não necessariamente tem que ser um fundo completamente realista, você tem que ter todas as cores. Então às vezes o colorista coloca simplesmente uma cor chapada ali, toda azul, uma cor toda rosa, uma cor toda roxa, e você entende que isso é um artifício pra tornar a produção dos quadrinhos mais rápida. E o Shyamalan conseguiu levar essa identidade também pro filme. Então quando você tem uma sala toda rosa, uma sala toda amarela, é simplesmente pra mostrar que isso é um painel de quadrinho que você tá vendo ganhando vida. Do mesmo jeito que a gente tem diversos ângulos que acompanham o personagem, andam junto com ele, alguns planos sequências que o personagem tá caminhando e a câmera vai andando junto com ele. Quando ele esbarra, a câmera esbarra também. Tem um ângulo que eu adorei que é muito simples, é o filho do David andando pelo corredor do hospício e quando ele sai, a câmera acompanha e fica de cabeça pra baixo. Simplesmente esses artifícios que parecem muita informação, parece muita coisa diferente sendo colocada em um mesmo filme e que você acha que não vai conversar, mas que funcionam perfeitamente porque faz sentido dentro da história que está sendo apresentada. Então isso é uma coisa que eu já falei em algumas outras produções que eu acho que as pessoas encontraram maneiras diferentes de dar vida a uma história em quadrinhos, ou seja, da gente assistir de maneira diferente um quadrinho. Eu acho que o Shyamalan também encontrou essa identidade dele de transformar aquilo que a gente está vendo em uma história em quadrinhos. Então não quer dizer que esse filme é baseado em uma história em quadrinhos,
quadrinho, ou que é um filme de histórias em quadrinhos, mas é como se a gente estivesse vendo uma história em quadrinhos, caso ela tivesse surgido nos cinemas. Então a gente vai ver, vamos assistir um quadrinho hoje? Vamos, é esse filme aqui, é esse filme que você vai assistir. Eu também achei muito legal os diversos paralelos que eles traçaram pra trazer essa ideia de que tudo que acontece nos quadrinhos, de tudo que a gente lê, na verdade ser um reflexo do que acontece na nossa sociedade. O Shyamalan já brincou com isso em Corpo Fechado, e aqui ele reforça muito mais essa ideia, talvez em um ponto que fica até expositivo demais. A todo momento ele tenta trazer de volta essa ideia de que o que acontece nos quadrinhos, quando a gente tem um ser super forte, um ser que voa, na verdade é um reflexo de alguém que uma vez viu uma pessoa, sei lá, levantando um carro, ou um cara pulando muito alto, e ele falou, cara, esse maluco tava voando, esse cara é super forte, e acabou escrevendo uma história sobre isso. Tem um momento em que a Casey questiona que o Superman, ele não começou voando nas histórias em quadrinhos, e a gente sabe que isso é verdade. Na verdade ele só dava alguns pulos gigantes que ele pulava pra longe. Supergirl brincou um pouco com isso no começo da série também, ela dava mais uns pulos do que propriamente voava. A gente vê a Mulher Maravilha fazendo isso também no universo estendido de DC Comics. E quando a Casey traz essa comparação, é meio que pra mostrar que os personagens estão evoluindo. Aqueles personagens que a gente já conhece, que já foram apresentados pra gente, estão evoluindo. Eles ainda estão evoluindo, por mais que o David Dunn esteja há 15 anos atuando como um vigilante, por mais que a gente já tenha tido um filme do Fragmentado, eles ainda estão evoluindo e eles vão continuar evoluindo. É isso que esse filme traz também, esse questionamento de que as coisas precisam continuar a evoluir. E o tempo todo quem tá por trás do que acontece realmente é o Elijah Price. Ou o Sr. Vidro, né? Vamos tratá-lo da maneira correta. Então o Sr. Vidro é apresentado de uma maneira bizarra, ele tá catatônico, é um personagem que a princípio não oferece perigo, mas a gente já conhece o Elijah e a gente sabe que ele vai a qualquer momento despertar, e quando ele começar a colocar o seu cérebro genial em ação, é que as coisas vão ficar sérias de verdade. E é isso que acontece. É muito legal também um falso clímax que o Shyamalan constrói, como se a gente fosse ter uma grande batalha final no topo de um prédio feito de vidro, e o personagem principal vai lutar contra o seu grande vilão, e ele constrói esse clímax quase como uma ironia, quase como uma sátira aos filmes de super-herói que a gente tem hoje em dia, porque hoje em dia todo filme de super-herói tem que terminar numa grande batalha épica em que os personagens vão colidir um de frente com o outro e demonstrar todo o seu poder, e não é isso que a gente tem no filme. A gente tem uma pequena batalha que ainda é genial, ainda é muito bonita de se ver, que é interrompida por um plot twist ao grande estilo Shyamalan e que termina de maneira quase ridícula. Ridícula porque ela precisa ser dessa maneira, até para que mais uma vez a gente questione o que tá acontecendo. A gente tá vendo uma grande batalha, a gente tá vendo os personagens se batendo, mas termina com um personagem que era praticamente invencível morrendo com um tiro, termina com outro personagem que era super forte, que era resistente a qualquer coisa, morrendo afogado em uma poça d'água, e termina com a grande mente por trás disso tudo morrendo empurrado e caindo da cadeira de rodas. E essas mortes precisam ser dessa maneira para que até o próprio espectador veja e fala, cara, não é possível, será que eram mesmo? Só 3 caras aqui, só 3 malucos brigando aqui no meio do quintal, no meio do jardim, e simplesmente essa história vai acabar aqui. Então eu acho que é legal esse questionamento, até esse momento você ainda duvidar se realmente o que tá acontecendo ali é real, que você tá presenciando aqueles fatos com super personagens super poderosos, usando super poderes, ou se realmente é uma visão diferente, deturpada, que a gente também tá tendo do mesmo jeito que eles têm, de que são simplesmente 3 caras malucos, e a gente tá tendo a visão de 3 caras malucos. Então achei muito legal esse desfecho ser dessa maneira. E eu achei legal que foi também durante esse combate que a gente teve um primeiro plot twist, que foi o que o pai do Kevin, na verdade, morreu no acidente provocado pelo Mr. Glass lá no primeiro filme. Então o acidente que deu origem ao herói David Dunn também foi o mesmo acidente que deu origem ao vilão, a Besta, e toda a Horda, e todos os personagens que surgiram na mente do Kevin Wendell Crumb. E é legal justamente porque é um plot muito simples, é algo que realmente faz o sentido, mas que adiciona uma camada muito grande a todos os personagens envolvidos. É muito coincidente, é claro que é muito coincidente, mas é justamente mais uma ironia, mais uma coisa que brinca com o negócio do super-herói ser conveniente, ser a coisa que acontece no momento em que tinha que acontecer. Então acho que só reforça essa teoria de que é realmente uma história em quadrinhos nos cinemas. A gente tem um segundo plot twist, que a doutora, que na verdade surgiu tentando recuperar aqueles malucos e trazê-los de volta para a sociedade, faz parte de uma sociedade secreta que tenta manter o equilíbrio no mundo. E a gente vê isso quando ela começa a matar os personagens e a gente fica, caramba, mano,
o mundo não pode saber que existem super seres. Se o mundo souber, outros super seres vão começar a surgir, vai gerar uma reação em cadeia de pessoas desenvolvendo poderes. Isso não pode acontecer. Então a sociedade do trevo ali não pode permitir que isso aconteça. Talvez o trevo de 3 folhas, que é mais comum do que um trevo de 4 folhas, por isso eles têm essa tatuagem, por isso eles mostram, o mundo precisa ser ordinário, o mundo não pode ser extraordinário, não podem existir pessoas que se sobressaiam às outras. O que o mundo vai pensar se isso acontecer? E o terceiro plot que a gente já esperava um pouco, mas que também foi muito legal ver se desenrolar, que o Elijah já tinha previsto que tudo isso ia acontecer, que o modo como ele se comportou ali foi tudo isso pra construir, pra ele se sacrificar, e na verdade a gente descobrir que ele estava se consagrando, que essa era a história de origem, uma nova história de origem de um novo Mr. Glass, que agora é um herói e se sacrificou para que o mundo soubesse que os heróis existem e que outras pessoas ao redor do mundo podem ter superpoderes. E foi muito bacana a gente ver isso, quase um arco de redenção, porque no final de Corpo Fechado a gente tinha visto que o Elijah tinha encontrado um propósito. Ele falou, a partir de agora eu sou vilão, eu vou lutar contra você, mas talvez ao longo desses 15 anos ali, pensando com a mente genial que ele tinha, ele talvez em algum momento raciocinou, cara, não pode ser só a gente, tem mais gente aí nesse mundo, mas como eu vou encontrar essas pessoas? Eu não posso sair provocando acidentes ao redor do mundo, eu nem consigo fazer isso, eu tô numa cadeira de rodas dentro de um hospício, eu preciso de algo eficiente que vai mostrar para as pessoas que esse poder existe, e ele encontrou a maneira de fazer isso, se sacrificando, filmando tudo que aconteceu ali, todos os ângulos de câmera, todos os momentos que a própria Ellie Staple já tinha apresentado ali pra gente, que ela falou, você não vai sair daqui porque tem câmeras em todo lugar, e são justamente essas câmeras que revelam os super-heróis, os super-vilões, os superpoderes pro mundo. Então quando a gente tem aquela cena final, que tá a Casey, o filho do David, a mãe do Elijah, lá naquela estação de trem, é o que parece uma estação de trem, eles não estão simplesmente vendo a repercussão dos vídeos que eles colocaram no ar. Eles não estão simplesmente olhando, olha, a galera tá vendo aí, hein, que bacana. Eles já estão esperando os novos super-humanos se manifestarem depois do que eles revelaram pro mundo. Então é por isso que eu achei genial toda essa construção. Eu acho que Vidro enaltece ainda mais Corpo Fechado, enaltece Fragmentado. Os atores estão muito confortáveis no papel. O Shyamalan tá muito confortável na direção e é por isso que eu amei esse filme e acho que ele é o ápice não só da carreira do Shyamalan, mas de toda essa franquia, de tudo que foi construído. Eu não acho que é o melhor filme porque eu não tenho um filme favorito. Eu não consigo dizer se eu gosto mais de Corpo Fechado, de Fragmentado ou de Vidro agora, mas eu acho que os três se complementam e se encerram da maneira que tinham que terminar. Mas e você? O que você achou? Conseguiu mudar sua opinião? Se eu não conseguir mudar, comenta aí embaixo o que você achou de Vidro, o que você acha de toda essa franquia e não se esqueça de seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais e aproveita para me seguir lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Então eu vou tentar falar um pouco enquanto a besta, na verdade, é uma deturpação dos fatos que realmente aconteceram, sendo que, na verdade, não era nada disso. Então, se você ainda não viu o filme, era só um bando de maluco fazendo maluquice por aí de maneira genial. Então,